Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Eu quero te alimentar, né? E a gente sabe que o alimento que a gente vai usar para hoje é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Então, é o alimento. E a gente vai estar aqui se alimentando dessa palavra. Na verdade, o que alimenta o espírito do homem é a palavra do Senhor, né? Sem ela a gente não vive. Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Então, sem ele a gente não vive. Ele é a própria palavra. E pergunto, você está pronto para ouvir? Que bom. Eu vou usar um tema um tanto ousado. Controle sua língua. Isso é forte esse tema, né? O que você acha disso? Controle sua língua. Tem gente que fala demais, não tem? Você conhece alguém assim? Tem gente que dá vontade de fazer igual aquele programa de televisão, cala a boca, Magda. Não é? Porque fala demais, fala pelos cotovelos. E eu fico preocupado porque se falasse coisas produtivas, né, edificantes, até que valeria a pena parar para ficar ouvindo. O pior é que às vezes é muita baboseira, sabe? É muita conversa fiada. E o pior às vezes o que sai da boca é pior do que uma espada bem afiada de 2 gumes. Entende o que eu falo? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Embora você já deve ter ciência disso, sobre o cuidado no falar, embora você já deve ter conhecimento bíblico sobre essa questão da língua, né? Mas sempre é bom ouvir novamente a respeito da língua, né? Que é um membro que está alojado no nosso corpo, né? Faz parte aí. Então a gente vai observar, porque a língua ela pode produzir coisas boas, como ela pode produzir coisas más, né? E nós vamos nos atentar para alguns textos. Então, quando eu falo controle sua língua, é mais mesmo uma precaução, é um cuidado que todos devem de ter para você não semear algo que você possa colher depois. Essa é que é a verdade. Cuidado com isso, porque às vezes eu tenho dito aqui, você sabe disso, mas as nossas palavras, elas são sementes. O que sai da boca é semente. E às vezes nós estamos colhendo exatamente o que saiu da nossa boca, sabe? Plantamos há muito tempo atrás, estamos colhendo agora, falamos há pouco tempo, estamos colhendo agora, ou vamos colher. A gente nem se dá conta, né? Puxa vida, por que isso está me acontecendo? Às vezes é porque você plantou. Você nem notou que você jogou uma semente ruim. Como também você deve estar colhendo coisas muito boas, né? Porque você semeou coisas boas, saiu da tua boca uma semente boa. A gente não pode ficar focado só nas coisas ruins. Tem muitas coisas boas que você está colhendo hoje por conta disso também, de uma palavra boa que saiu da sua boca. Você semeou. Então as nossas palavras são sementes. Diga, as nossas palavras são sementes. O texto ensina o seguinte: controle sua língua. Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 10. Vamos começar com esse texto. Provérbios número 10, né? O capítulo aqui é o 10. Isso, Provérbios 10. E vamos estudar. Quem já achou? O versículo é o de número 19. Estão prontos? Conseguem ler comigo? Vamos então. Na multidão de palavras não falta transgressão. Na multidão de palavras não falta transgressão. Escute agora. Mas o que modera os seus lábios é prudente.
Amém. O que modera os seus lábios é? O que é moderar? É controlar, é pôr limite, é manter um equilíbrio, é ser saudável, é pensar 1, 2, 3, 10 mil vezes, não sei quantas vezes, antes de soltar uma palavra. É ser moderado, sabe? É ter a dose certa, nada de exagero. Jesus disse assim, ele explica o seguinte: a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, pronto. Passou disso, ele disse, é procedência maligna. E é verdade. Quando ultrapassamos, quando passamos os limites, quando exageramos na multidão das palavras, irmãos, não vai faltar transgressão. Quando exageramos na multidão das palavras, pode estar certo o que eu estou falando, vai ter transgressão. Não vai faltar transgressão, vai ter de monte. Por isso que o texto aqui na parte B diz, mas o que modera os seus lábios é prudente, é sensato. Seja uma pessoa sensata no falar. Seja uma pessoa objetiva no falar. Cuidado, porque às vezes você pode soltar alguma coisa que pode ofender, que pode machucar, que pode ferir, que pode te arrebentar, o que pode te levar até a ruína. Então vigie com as suas palavras, não tome decisões precipitadas, não fale de pessoas precipitadamente. Não fale ausente daquela pessoa, porque é fácil você falar mal de uma pessoa quando ela não está na sua frente. Isso é perigoso. Tudo que você está falando, isso daí vai trazer uma transgressão. Entende o que eu falo? Alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, e você na hora não fala, você se cala. Mas quando você vai embora, ou quando você está na sua casa, ou quando está com outra pessoa, você comenta. Você fala daquela pessoa e mal. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui hoje. Então vigie com as palavras, porque na multidão de palavras não vai faltar transgressão, vai ter transgressão. Mas aquela pessoa que é moderada com os seus lábios, ela é prudente, ela é sensata. Sinceramente, às vezes é melhor parar e ficar só ouvindo, sabe? Falar menos. Já diz o ditado, né? Temos 2 ouvidos e uma boca. Para que será? Para o quê? Para ouvir mais e falar menos, né? Parece que é verdade isso, porque às vezes a gente está falando mais e ouvindo menos, está ao contrário o negócio. Então, tome cuidado. Como eu já disse, vou repetir, não tome conclusões precipitadas a respeito de nenhum assunto, de ninguém, de nenhum ser, de nenhuma pessoa, de nenhuma coisa. Porque você pode falar uma transgressão, e isso pode te prejudicar. Então o texto está nos ensinando que prudente, sensato, é a pessoa que modera os seus lábios, que controla os seus lábios. Está entendendo isso ou não? Isso é algo que nós precisamos fazer, gente. Precisamos dominar a nossa língua, está entendendo? Disciplinar a nossa língua, doutrinar a nossa língua. Precisamos colocar freios na nossa língua, como aqueles freios que a gente coloca no cavalo. Então precisamos ter um controle justo, certo, nos nossos lábios, para nós não falarmos engano. Para nós não falarmos engano. Então seja sensato, seja prudente. Você quer ver? O capítulo 15 aqui do mesmo livro, vai um pouquinho. Capítulo 15, verso 4. Olha o que diz no verso 4. Posso ler por vocês? Olha aí. Uma língua saudável é árvore de vida. Glória a Deus, hein? Agora escute. Mas a perversidade nela quebranta o espírito. Ou seja, deprime o espírito. Eu vou ler de novo.
Uma língua saudável é árvore de vida. Diga, uma língua saudável é árvore de vida. Agora escute. Mas a perversidade nela quebranta o espírito, deprime o espírito. E quantas pessoas que estão deprimidas porque falaram na hora errada ou porque falaram o que não deviam falar? Não é verdade? Escute o que eu vou dizer. Quantas amizades desfeitas, eram boas amizades, mas por causa de uma palavra que falou, rompeu. Quantos casamentos que estavam sólidos, exemplos, mas que foram desfeitos, por quê? Olha para você ver como é que é sério o que eu estou falando. Quem já perdeu o emprego porque falou demais? Tem gente que só sabia disso. Perdeu o emprego porque falou demais. E tem muita gente assim, hoje em dia existe tanta gente assim. Fala demais e perde, vai perder mesmo. Então a língua saudável, ela é árvore, de vida. O que sai da sua boca, ou o que sair da sua boca, tem que ser saudável. Porque se é saudável, se está saindo da sua boca coisas, palavras, né? Frases, seja o que for, saudável, isso é árvore de vida, isso é vida para a tua vida. Mas a perversidade nela, quebranta, deprime o espírito. Amém? Essa é uma dica. Isso é tão sério que o mesmo livro, só que no capítulo 18, olha aí, vai virando assim, olha lá, 18. Sabe o que diz aí ou não? Versículo 21. Está ouvindo? Só 3 pessoas estão me ouvindo. Que bom, hein? Estão ouvindo? Amém. Vamos lá. 21. Consegue ler comigo? Juntos então, vai. A morte e a vida estão no poder da língua. Escute agora. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O que é que está no poder da língua? A morte e a vida. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, dependendo do que eu estou falando, é morte. Dependendo do que eu estou falando, é vida. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. A língua é um veneno, pessoal. E você já deve ter tido muitas experiências com a língua. Ou quem sabe já presenciou situações por causa da língua. Como eu disse, vou repetir, relacionamentos rompidos, amizades rompidas, né? Cargos perdidos e outras coisas mais por causa da língua. Ela pode ser morte, como ela pode ser vida, depende de como você a usa. Entende isso? Às vezes a gente está trazendo maldição para a gente mesmo e não estão percebendo quando a gente fica mexericando pelos cantos, fofocando da vida dos outros, falando da vida alheia. Olha o perigo. Se é falar de um fato é uma coisa, agora você falar num tom de crítica e às vezes até destrutiva, porque você enoja aquilo, porque você não gosta daquilo, porque você... Cuidado com isso. Espalhe, fica falando para um, fala para outro, fala daqui a pouco todo mundo está sabendo, família está sabendo, os vizinhos estão sabendo, uma fofocaiada. Isso é morte. E o pior, quando descobrir quem falou, quem disse, aí eu vou investigando, aí vai chegar em quem? Em mim, em você. E aí? Uns são mais educados e vão dizer assim, que vergonha, hein? Não esperava isso de você. E você vai ficar com carão. O outro que não é tão educado vai dizer, seu fofoqueirozinho, sua fofoqueirazinha, vai ficando feia, aí dá briga. A língua faz brigar, gente. Faz ou não faz? E posso te falar uma coisa? Dependendo da palavra que sai da nossa boca, é pior do que uma agressão física.
Dói mais do que se você tivesse levado um soco. Demora mais cicatrizar, demora mais curar. Soco você toma, fica com o olho roxo, passa-se um tempinho, já era. Mas aquilo que fala, a boca falou, irmãos, para curar. A Bíblia já diz, está escrito isso em Provérbios, que o irmão ofendido é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que tentar conquistar uma pessoa ofendida. Pensa para você ver, você consegue conquistar um negócio, uma cidade forte, fortificada, que é mais fácil do que você tentar conquistar quem está ofendido. Então você entende que quer falar, Fernando? Vamos pegar o microfone, mas eu acho que não vai sair na gravação, mas tudo bem. É crime. Olha, tá vendo como é que é séria a língua? A Fernanda está dizendo que falar da vida alheia é crime, é injúria. E se a pessoa quiser te processar, ela te processa. E você pode pegar cadeia. Sabia disso? Pagar indenização, danos morais. É danos morais também entra, né? Inclusive na rede social. É verdade, inclusive na rede social. Olha para você ver como que é perigoso esse negócio de língua, gente. Está entendendo? Então cuidado com o que às vezes você posta ali, cuidado com o que você está falando, é uma injúria. Isso está previsto no Código Penal. Isso é coisa séria. A Fernanda está dizendo, sabe, que ela está fazendo direito, por isso, né, Fernanda? Está fazendo direito. Mas eu já sabia dessa realidade. E isso é uma coisa muito séria. Sabe aquela pessoa, você falou, você vai ter que provar então. E aí? Está vendo como é que é? A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode estar se condenando ou se absolvendo. Você pode se dar como culpado ou pode se dar como inocente. Depende do que você fala. Então, boa dica aí da Fernanda, do irmão Mário. Isso é a mais pura verdade. Vocês estão conseguindo entender? Você quer ver como é que a língua é um veneno? Quer ver? Não, tudo bem então. Todo dia a gente vai. Todo dia a gente vê. Ninguém quer saber sobre a língua hoje não, né? Quer saber sobre a língua? A língua é um membro. Olha, gente, nós vamos... Nossa, a mensagem é boa demais, gente. Quer ver? Abre aí, Tiago capítulo 3. Você vai ver que gostoso que é essa palavra. Essa palavra abençoa mesmo, né? Injúria, né, Fernanda? Injúria. A injúria é quando você fala direto com a pessoa. E difamação quando você fala da pessoa. E envolve outras pessoas. E que outras ficam sabendo. Tá vendo? Fica falando mal de mim aí. Aí outras pessoas vão ficar sabendo. Aí é injúria. Não. Aí é difamação. Então vamos marcar bem isso. Difamação é quando você fala e outros ficam sabendo. Injúria e quando você fala direto com a pessoa, tá vendo? Não fala nada para mim. Não fala nada direto, a meu respeito, e nem pelas costas, a ponto de muita gente ficar sabendo. Vou processar. Não é não? Eu nem ligo mais para essas coisas. Né, irmãos? Abriram? Conseguiram achar? Capítulo 3, né? Conseguiu mesmo? A partir do verso 2, observe. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Verdade ou mentira? Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, são os navios, que,
sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É verdade, hein? Pequeno bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua, olha a língua, também é um fogo. É o quê? Como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Viu? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de quê? Peçonha mortal. Agora preste atenção nesse 9. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como é que pode? Olha o 10 para terminar. De uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Agora olha o conselho que ele dá. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Diga amém. É perigosa ou não é? Mas ao mesmo tempo que ela é perigosa, ela é boa. Ela é boa. Mesmo tempo que ela é perigosa, ela também é boa. Mesmo tempo que ela é ruim para algumas coisas, ela é boa para outras coisas. Quer falar, Gerlene? Pronto. A Gerlene está dizendo que ela trabalhou numa empresa e fizeram lá uma difamação do nome dela. Olha, tá vendo? Aí está dizendo aqui que o advogado entrou com uma ação, distribuiu, né, uma ação contra difamação, e ela vai ser indenizada muito provavelmente em torno aí de 100 e poucos mil reais. É bem isso mesmo que acontece. Então, vamos ter churrasco. Nós vamos ter um churrasco bom na igreja, hein? Ai, Girlene, viu? A Girlene trouxe umas panelas bonitas para a Rosane esses dias atrás. Vamos aproveitar esses panelaiadas aí e vamos fazer um churrasco, né, Girlene? Mas viu como é que é a coisa? Então, confirmou o que a Fernanda disse. Todo mundo sabia, menos ela. Depois que ela ficou sabendo que o nome dela estava rolando para tudo quanto é lado. Debochava dela pelas costas, sabia, e ela não, está vendo? Essas coisas são sérias, irmãos. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Com ela a gente bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com ela, está dizendo aqui no verso de número 10, com a mesma boca procede bênção e com a mesma boca procede o quê? Maldição. Então vamos tomar cuidado. Quem sabe essa palavra é até também nesse sentido, né? De você se policiar mais, sabe? Se reservar mais, evitar ficar falando para não sofrer um dano terrível. Quem consegue entender? Como tem que ser? Como tem que surgir? Como é que tem que funcionar aqui, ó, a nossa fala, a nossa conversa? É simples. Efésios capítulo 4. Como tem que acontecer? De que forma, né? Deve de acontecer tudo, ó. Vamos para Efésios capítulo de número 4. Efésios 4. Quem já achou? Mas vocês estão rápidos, né, irmãos? Estão rápidos aí, ó.
Como é que pode isso? Versículo, posso falar já ou não? Versículo, consegue ler comigo? Olha só. Vamos lá. 29. Como é que tem que ser? Como tem que funcionar? Vamos comigo? Ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, tem que sair da nossa boca só aquilo que for bom, só aquilo que for para proveito, só aquilo que for para edificação. Amém? Então, procure falar. Você conhece alguém que vale a pena você estar do lado dessa pessoa, porque só sai coisa boa da boca dessa pessoa? Você conhece alguém que, falei, pastor, eu conheço uma pessoa que, olha, não reclama de nada, é incrível. O mundo está caindo, as coisas estão acontecendo, mas é uma pessoa tão tranquila, não fica falando, não fala mal dos outros, não briga com ninguém e tal. Já teve isso aí? Você conhece alguém assim? Pois é, irmãos. Então, o segredo aqui é sair da nossa boca aquilo que for bom, para promover a edificação. Nós somos agentes do céu. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então tem que sair da nossa boca só aquilo que promove edificação. Entende? Falar de um fato, eu vou repetir, é uma coisa. Vou contar um fato para vocês. Sabe a irmã ali, então, aconteceu isso, é um fato. Mas tem gente que traduz o fato para uma fofoca, para uma intriga, para um momento ruim. Aí não está promovendo edificação, tá? Está negredindo até a imagem da pessoa. É ou não é verdade? Então é importante você parar, pensar e vou falar. Eu vou contar uma história para vocês agora e aí a gente termina com essa história. Eu até deixei aqui anotado para não esquecer nada dessa história. Estão prontos para ouvir? Vou contar a história para vocês, ó. Preste bem atenção. Conta-se que certa vez um mercador grego rico, ofereceu um banquete, certo? Com comidas especiais. Então ele ofereceu um banquete com comida especiais. Chamou seu escravo e ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar a melhor iguaria. Ele chama o escravo, vai ao mercado e compra a melhor iguaria. Escute, o escravo foi, comprou. Então o escravo retornou com um belo prato. O que eu disse? Quando o mercador removeu, o pano, assustado disse: é língua? O escravo respondeu: sim, senhor, é língua. Aí o escravo, sem levantar a cabeça, respondeu, olha o que ele respondeu: este é o prato mais delicioso que existe. Está escutando? É com a língua que pedimos água, que dizemos mamãe, que fazemos amigos, perdoamos. É com a língua que reunimos pessoas, dizemos meu Deus, oramos, cantamos, dizemos eu te amo. É com a língua. Ele falou isso para o mercador. Amém? Segunda parte da história.
o mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria do seu escravo. E o mandou de volta ao mercado. Só que desta vez, ele disse para trazer o pior alimento. Já que a língua é o melhor, é um prato delicioso, então traga o pior. Está ouvindo, gente? Desafiou o pobre do escravo. O escravo foi ao mercado. E aí o que ele fez? O escravo voltou com um lindo prato, coberto com um lindo tecido de linho puro. Olha isso. Prato coberto com tecido de linho puro. O mercador ansioso retirou, o pano para conhecer o pior alimento. Está ouvindo? E para sua surpresa era língua. Como é que pode isso? Era língua. E disse espantado: outra vez língua? E o escravo respondeu: sim, meu senhor, língua. Por quê? É com a língua que condenamos, separamos, provocamos intrigas e ciúmes, blasfêmias, blasfemamos. É com ela que expulsamos, isolamos, enganamos nosso irmão, xingamos pai e mãe. Irmãos, moral da história: não há nada pior que a língua, vírgula. Não há nada melhor que a língua. Depende do modo que a usamos. É isso. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Vamos aplaudir a Jesus. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaiccf, e fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!